Vamos resolver agora o exercício 1 e o exercício 2 da aula de nivelamento N2 da primeira série do ensino médio. O primeiro diz o seguinte: um jardim de forma retangular tem 96 metros quadrados de área. Se aumentarmos o comprimento desse jardim em 3 metros e a largura em 2 metros, a área do jardim passa a ter 150 metros quadrados. Quais são as dimensões originais do jardim? Então vejamos, vamos desenhar, vamos fazer um esquema aqui desse jardim. Primeiro, ele é retangular, então ele tem mais ou menos essa forma aqui, certo? Por ser retangular, então provavelmente ele vai ter uma dimensão x, o comprimento, e uma dimensão y, a largura. Esses valores aqui, nós não sabemos quais são. Pois bem, o que mais está dizendo? Está dizendo que esta área, ela tem 96 metros quadrados. Próximo. Se aumentarmos o comprimento do jardim em 3 metros, então aumentei o comprimento do jardim em 3 metros. Vou colocar aqui, 3 metros. E aumentarmos a largura, essa era a largura original, certo? No entanto, eu vou aumentar a largura em 2 metros. Então, aqui é y, e esse valor é 2 metros. Quais as dimensões originais do jardim? Ou seja, qual é o valor de x e de y? Então, só vamos completar aqui, que essa parte em azul é a nova dimensão. E eu sei que essa área total é exatamente igual, vamos colocar aqui, o total será de 150 metros quadrados. Então, quais são as dimensões x e y neste caso? Esse é o nosso objetivo. Então, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com esses valores. Pois bem, vamos tirar as informações que nós temos no nosso problema. Então, o que significa a área de um retângulo? A área de um retângulo é multiplicar o comprimento pela largura. Isso significa que, se eu multiplicar o x vezes o y, o resultado vai dar 96 metros quadrados, certo? Então, essa é a área 1, ou seja, aquela área original. Agora eu vou pegar a área 2. O que é a área 2? É a multiplicação, vou fazer aqui em verde, desse total aqui, Vamos ver se nós conseguimos chegar em algum valor. Então, eu vou pegar. Qual é o comprimento? Bom, o comprimento é x mais 3. Qual é a largura? A largura é 2 mais y, certo? O que eu sei é que esse resultado obrigatoriamente tem que dar 150 metros, certo? Pois bem, então vamos lá. Vou multiplicar aqui esses valores. Então, vamos multiplicar x vezes o 2 e o x vezes o y. Vamos lá? X vezes 2 é 2x. X vezes y é xy. Agora, eu vou passar a multiplicar o 3. 3 vezes 2 e 3 vezes y. Então, eu tenho 3 vezes 2 vai dar 6, mais 3 vezes y, 3y. Tudo isso é igual a 150 metros. Agora eu quero que vocês observem comigo. Eu tenho um x e y aqui no meio. Só que eu sei qual é o valor de x e y.
o xy vale 96. Então, no lugar do xy, eu vou substituir por 96, que é 150 metros quadrados, tá? Então, vamos lá. 2x mais... Quanto vale o xy? 96 mais 6 mais 3y igual a 150. Vou juntar aqui esses valores. Então, eu tenho 2x, juntando os dois, 96 mais 6. Vou chegar ao valor de 102. Então, mais 102 mais 3y igual a 150. Vamos lá? Esse 102 que está aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Então, eu vou ficar com 2x mais 3y igual a 150 subtrai 102. 2x mais 3y vai ser igual exatamente a 48. Então, esse é o valor que nós encontramos. O dobro do valor x mais 3y é igual a 48. Percebam que ainda eu não sei o valor de x nesse caso aqui. Ainda não conheço esse valor de x. O meu objetivo, então, é justamente encontrar uma maneira de isolar o x e isolar o y. Ou isolar o y. Então, vamos continuar a nossa conta. Vou isolar o x. Então, eu tenho 2x igual a 48 menos 3y. No lugar do x, o 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou ficar com 48 menos 3y sobre 2. Percebam, eu isolei nesse caso aqui o valor de x. Ok? Agora, o que eu vou fazer aqui em cima? Onde tem o x, pois são os mesmos valores, eu vou substituir por esse valor que eu encontrei. Então, no lugar do x, eu vou colocar 48 menos 3y sobre 2. Vamos ver o que acontece? Então, ó, no lugar desse x, eu coloquei 48 menos 3y sobre 2. Tudo isso vai multiplicar o y igual a 96. Como esse 2 está dividindo aqui, bom, vamos primeiro multiplicar. Ó. Então, o y vai multiplicar o 48 e o y vai multiplicar esse menos 3y. Como esse 2 está dividindo tudo, eu vou passar ele multiplicando para cá. Então, y vezes 48 vai dar 48y. Menos y vezes 3y vai dar 3y ao quadrado. Igual. Agora, 96 vezes o 2, o resultado vai dar 192. 192. Ok? O que nós chegamos aqui? Nós chegamos a uma equação de segundo grau, né? Percebam, ó, o expoente aqui é 2, então eu tenho uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação de segundo grau? A primeira coisa que eu faço é igualar a zero. Então, esse 192 vai passar para o outro lado. Se é positivo, vai passar negativo. Vamos isolar ele. Vou ajeitar aqui a minha equação. Então, primeiro eu vou deixar o menos 3y ao quadrado mais 48y, 192 menos 192 igual a zero. Ajeitei aqui a minha equação de segundo grau e a partir de agora eu vou resolvê-la. Tá? Vamos deixar isso aqui do ladinho.
Bonitinho para a gente trabalhar com isso aqui, com essa nossa equação de segundo grau. Uma coisa interessante quando você tem a equação é verificar se você pode simplificar os números. Vejam, neste caso aqui, todos são múltiplos de 3. Então, eu posso dividir todos os termos por 3. Por que dividir por 3? Porque eu trabalho com números menores, né? Por exemplo, menos 3 dividido por 3 vai sobrar menos y ao quadrado. 48 dividido por 3, eu vou chegar a um resultado de 16. Olha, bem melhor de trabalhar. E o 192 dividido por 3 vai dar um resultado menos 64, igual a zero. Com esses valores aqui, ó, agora eu posso extrair aí os valores de A, B e C para que eu consiga desenvolver e achar as raízes ou achar os valores de y através da conhecida fórmula resolutiva das equações de segundo grau, ou fórmula de Bhaskara. Primeira coisa, qual é o valor de A? Menos 1. Qual é o valor de B? 16. Qual é o valor de C? Menos 64. Vamos relembrar a mais conhecida como fórmula de Bhaskara? Então, eu sei lá que o y vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de um certo delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Mas quem é esse delta? É o discriminante, que é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Agora eu vou desenvolver. O delta vai ser igual. Quanto vale o b? 16 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que vale menos 1, vezes o c, que vale menos 64. Então, este delta vai ser igual. Gente, aqui eu tenho que lembrar que antes de subtrair esse valor, eu preciso primeiro elevar o 16 ao quadrado, que vai dar exatamente 256. E agora eu vou fazer essa multiplicação antes de subtrair. Então, vai ficar 4 vezes 1 vezes o 64. Como resultado, vai dar 256. Menos com menos é mais e mais com menos é menos. Então, esse delta vai ser igual a zero. Achamos o valor de delta, agora vamos substituir vamos continuar a nossa resolução. Então, o y vai ser igual a menos o b, ou seja, menos 16, mais ou menos a raiz quadrada daquele delta, que é zero, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que vale menos 1. Y vai ser igual a menos 16, mais ou menos, raiz quadrada de zero é quanto? É zero, tá? Então, se eu fizer menos 16, vou até colocar aqui, ó, mais ou menos zero. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Perceba que se eu somar menos 16 com zero ou diminuir com zero, o resultado sempre vai dar o mesmo. Vai ficar menos 16 dividido por menos 2. Significa dizer que o y vai ser menos com menos é mais, e 16 dividido por 2 vai dar 8. Encontrei o valor de y. Eu sei que o y, ou seja, o valor original da minha largura é 8. Agora, será que o comprimento é 10 ou é 12? Para isso, eu vou voltar aqui na minha fórmula. Olha aqui, ó. Vou pegar esse meu passo aqui e vou resolver.
Porque agora eu já sei qual é o valor de y. Eu sei que o y vale 8. Então, eu vou puxar aqui no cantinho para resolver. Ó. Puxar aqui. Então, eu sei que essa área original era o quê? X vezes y, que é igual a 96. Como eu sei o valor de y, que vale 8, então eu vou fazer x vezes 8 igual a 96. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. Passou dividindo aqui 8. Ó. Portanto, só apagar aqui, o x vai ser igual a, se eu pegar o 96 e dividir em 8 partes, o resultado será 12. Aí eu encontrei a outra resposta. Então, eu sei que o comprimento, ou melhor, as dimensões desse jardim original era exatamente 8 e 12 metros. Letra B. No exercício número 2, diz o seguinte: o triplo de um número menos 40 é igual à sua metade mais 20. Qual é esse número? Então, quando eu falo no triplo de um número, mas eu não conheço esse número, geralmente nós atribuímos uma letra a esse número desconhecido. O que é triplo? Triplo é 3 vezes esse número. Então, é 3 vezes um número que eu não conheço, atribui uma letra, nesse caso, x. Menos 40 é igual à sua metade. Sua metade. Que metade? Metade desse número. Como que eu represento a metade de um número? É este número que eu não conheço dividido por 2, somado com 20. O triplo de um número, menos 40, é igual à sua metade mais 20. Transformei essa linguagem numa linguagem matemática. Então, a partir de agora, eu começo a resolver a atividade. Como que eu vou resolver? Eu tenho uma equação. Resolver a equação é isolar o x para encontrar o valor. A primeira coisa que eu faço é jogar tudo que tem x para um lado só. Vou jogar para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar com 3x. Esse x sobre 2, ou a metade de x, ele é positivo. Então, quando ele vem para o outro lado, ele vem negativo x sobre 2. Igual. O 20 continua ali, continua com o mesmo sinal. O 40, que era negativo, vai passar positivo. Então, agora, nós vamos juntar as coisas que dá de juntar. Esse 3x com esse menos x meios, ainda eu não posso juntar, porque eles têm denominadores diferentes. Nós já voltamos aqui. Igual, 20 mais 40 vai dar 60. Agora sim, eu preciso resolver essa subtração. Só que eu tenho que lembrar que sempre embaixo de um número inteiro existe um número 1. Isso me leva à conclusão de que aqui eu tenho uma subtração de frações em que os denominadores não são iguais. Para isso, eu preciso usar o mínimo múltiplo comum. Vou trabalhar com toda a equação. Vou trabalhar com o 60. O 60 aqui embaixo também, o denominador dele é 1. Então, vou trabalhar com os dois lados da equação. Vou encontrar o mínimo dos dois lados e depois que eu usar dos dois lados da equação, eu posso eliminar esse denominador. Tá? Vejamos. O mínimo múltiplo comum entre 1, 2 e 1 é o próprio 2. Tá? Porque o 2 ele está na tabuada tanto do 2 quanto do 1. Essa aqui ficou fácil achar o mínimo múltiplo comum. Mas quais são as operações posteriores? Veja bem, eu vou pegar esse mínimo, vou dividir pelo número que está embaixo
e o resultado multiplicar pelo número que está em cima. Mas eu vou fazer isso com todas as frações, nesse caso com as 3 frações. Vamos por partes e com calma. 2 dividido por 1 é 2, e 2 vezes 3x vai dar 6x. Menos, agora eu vou fazer com a segunda, ó. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x é x. Igual. Vou fazer agora com a terceira fração. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 60 vai dar 120. Encontramos todas as transformações que a gente precisava nessa equação. Agora, gente, se você trabalhou com os dois lados da equação, o mínimo múltiplo comum, você não precisa mais dele, certo? Mas isso acontece quando você trabalha com os dois lados da equação. Se você trabalhar só com um lado do mínimo múltiplo comum, ele permanece e passa multiplicando. O resultado é exatamente o mesmo, tá? Então, continuando, eu tenho 6x menos x igual a 120. 6x menos x é 5x, igual a 120. Perceba que o 5 está multiplicando, logo, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho 120 divididos por 5. Vamos fazer a continha aqui do lado, ó. 120 dividido em 5 partes. 2 vezes 5 é 10, sobra 2. Vou baixar o zero aqui. 4 vezes 5 é 20, dá zero. Portanto, esse x vai ser igual a 24. Esse é o valor daquele número que a gente não conhecia. Olhando aqui em cima novamente, nós vamos verificar que a letra C é aquela que responde à questão número 2.